O nosso andar neste mundo, a maneira de vivermos, tudo o que fizermos, deve ter um único propósito: anunciarmos o reino de Deus, como Cristo fez. E não podemos nos acomodar diante das situações, mas devemos proclamar em todo o tempo, todo lugar, o reino de Deus. Somos filhos de Deus, fomos chamados para revelarmos o reino, a vontade de Deus. A nossa missão é falarmos acerca das boas novas, acerca da salvação de nosso Deus, da libertação que Ele nos propicia por meio de Cristo Jesus, que nos comprou, nos resgatou do pecado para vivermos uma vida que agrada ao Pai. Por isso, revelar o reino e anunciar o reino de Deus, falar das boas novas, é nossa responsabilidade, como Cristo assumiu e fez durante o seu ministério. Lá em Lucas, no capítulo 4, 42 e 43, diz assim: Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e, quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou: encher o mundo do conhecimento da glória do Senhor. Anunciar em todos os cantos é nossa responsabilidade. Como podemos fazer isso? Podemos fazer de várias maneiras. Indo, que é um dos aspectos importantes dessa jornada, que precisa haver o entendimento, a compreensão de que Deus nos chama para isso. A outra é sustentando essas pessoas que vão, pois se assim o fizermos, eles poderão anunciar o Evangelho em todos os lugares. Orando por essas pessoas, nós devemos nos comprometer para que Deus dê sabedoria e compreensão, mas nós precisamos também anunciar próximo às nossas, ao ambiente onde estamos inseridos, ou seja, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa cidade. Precisamos anunciar o reino de Deus. Precisamos falar acerca da salvação de nosso Deus. É nosso papel. Não temos como fugir disso. E nós fazemos isso não simplesmente por meio de nossas palavras, mas pela maneira como nós fazemos. Falando com autoridade, isto é, como quem conhece a Deus, como quem compreende a vontade de Deus, como quem tem experiência com o Pai. A vida eterna que temos que revelar e falar ao mundo e anunciar a salvação de nosso Deus, ela deve ser fundamentada no conhecimento do que as Escrituras afirmam, na nossa experiência pessoal de vida com Deus, pois Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o nosso Deus. Quando conhecemos o nosso Deus, nós andamos neste mundo segundo a sua vontade e, como Cristo, nós nos comprometemos com o Pai e com seu querer. Precisamos nos comprometer com o reino de Deus e precisamos viver a vontade de Deus neste mundo, anunciando, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor, pela maneira como vivemos, a maneira como agimos, como expressamos as virtudes de Deus. Não vivemos o reino de Deus de forma egoísta, com arrogância, nem cheios de ganância, e nem buscando o próprio interesse. Somente quando compreendemos que, como Cristo, devemos agir neste mundo, levando a mensagem, levando o reino de Deus a todos os lugares, em atitudes, em palavras, nas nossas ações, nas nossas reações, expressando sempre as virtudes de Deus. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender estas coisas, entender a vontade de Deus, nos convertermos ao nosso Deus e vivermos o seu reino, a sua glória, a sua vontade aqui neste mundo, revelando e sendo sal na terra, luz neste mundo, anunciando, proclamando, vivendo e expressando em tudo
o reino de Deus. Na realidade, vivermos pelos valores eternos do reino de Deus, pois é uma maneira de anunciarmos e de expressarmos toda a vontade e todo o querer de Deus. Crescer, amadurecer, conhecer é e deve ser o propósito das nossas vidas, pois só assim vamos fazer com conhecimento de causa, isto é, com autoridade. Revelaremos o reino e proclamaremos a vontade do Senhor, como Cristo, assumindo essa responsabilidade e não querendo nos, vamos dizer, acomodar com a situação com que vivemos, mas devemos lutar, perseverar e sermos resilientes diante das situações para que o reino de Deus possa crescer e a glória do Senhor encher essa terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.